A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra como tema Basta não praticar o mal, pelo expositor Alexandre Braga, do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Olá, irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos mais uma vez aqui para a realização desse bendito trabalho da divulgação da doutrina espírita. Hoje nós faremos para a Associação Espírita Irmã Nilza e Amor, e é com muita satisfação, com muita vontade, com muito amor que nós nós realizaremos esse estudo, e do fundo do coração para todo mundo, gente. É o melhor que nós podemos fazer, tá? Tudo que for dito aqui, meus irmãos queridos, serve em primeiro lugar para mim. Eu estou na mesma romagem, na mesma luta da evolução, tem os mesmos conflitos, ninguém está aqui santificado. Falaremos do Espiritismo, essa nossa doutrina consoladora, da forma mais animada, da forma mais alegre, da forma mais satisfatória que o meu espírito possa proporcionar, possa ter atingido. Mas fique certo, gente, tudo do bom coração, ok, irmãos? Então farei aqui a leitura da página e depois farei a prece de iniciação. A leitura da página é do livro Ceifa de Luz, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo o sábio Espírito Emmanuel. É o capítulo 40, de nome Encargos. Diz o seguinte: as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe enquanto é favorecida por encargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta da concessão ou de ordem do plano superior, aproveitemos do encargo dependente do interesse em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos possuímos talentos da capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ansejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir e renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano, visando o proveito de todos. Considera a indicação que recebes para servir segundo as possibilidades que te enriquece o coração e as mãos. A cargo vem a nossa esfera de ação, o efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Então vamos lá, meus irmãos. Fechando nossos olhos, trazemos à nossa tela mental a imagem de Jesus que cada um se acostumou em cultivar. E vamos falar assim a Ele: querido Mestre Jesus, nós que nos encontramos aqui mais uma vez para a realização, Senhor, da divulgação da Sua
amada doutrina dos Espíritos, Senhor, o Consolador prometido do qual o Senhor falou quando esteve aqui na Terra. Pedimos, Senhor, inspiração, pedimos, Senhor, bênção para a realização dessa tarefa, para que sejam apenas um portador, apenas um mensageiro para ajudar a despertar não só o nosso espírito, a nossa consciência, o nosso coração, mas de todos os irmãos aonde essa mensagem puder atingir. Abençoe, Senhor, a essa instituição que nos recebe, abençoe a toda a comunidade espiritual que nos auxilia, abençoe a cada companheiro que esteja assistindo, a sua família, os seus membros, que fortaleça nas suas lutas, nas suas dores, no seu avanço, no seu progresso, Senhor. Estamos juntos aqui, determinados, Senhor, para a construção de um novo planeta, nessa transição tão dolorosa, tão difícil do qual nós estamos passando e é necessário. Pedimos, Senhor, a bênção para as nossas vidas, a bênção para a nossa mente, para o nosso tempo, para a nossa consciência, para a nossa oportunidade tão maravilhosa dessa encarnação. Obrigado, Senhor, e fique com todos nós, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos lá dando prosseguimento à nossa atividade, à nossa tarefa, né? A Associação Irmã News e Amor nos convidou para conversarmos, vamos dizer assim, sobre o tema basta não praticar o mal. Basta não praticar o mal, ou seja, na pergunta. Eu vou dizer assim, é uma questão muito interessante e que nós espíritas deveríamos refletir sobre essa questão, tá? Vamos dar continuidade ao nosso papo e aí do desenvolver da questão, dos temas, nós vamos ter uma melhor compreensão. Para isso, eu pensando para fazer esse estudo, disse assim, eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente do que é usual. Então o que eu fiz? Eu trouxe uma passagem do Evangelho de Jesus, da história de Jesus, para iniciar o nosso debate, iniciar a nossa conversa aqui, né? Então vamos pensar o seguinte: por que Pôncio Pilatos lavou as mãos? Vocês sabem da história, todo mundo tem conhecimento da história do Pilatos ter lavado as mãos? Então aqui eu vou relembrar para as pessoas e vou explicar para aqueles que não sabem. Então, essa passagem ela está colocada no contexto depois da prisão de Jesus. Jesus é acusado, né? É acusado de, vamos dizer assim, vamos colocar nos termos de hoje, de crimes religiosos, né? Uma das questões de acusação de Jesus foi que ele seria colocado como uma divindade e não reconheceu César, né, o imperador romano, como uma divindade, etc. Era uma das, vamos dizer assim, uma das peças de acusação a Jesus. E aí Jesus foi levado lá ao julgamento. Depois de todo o processo doloroso, né, que Jesus passou da prisão, daquele espinho, daquela humilhação toda que todo mundo já sabe, Jesus foi levado foi levado a uma condição em que Pôncio Pilatos, na sua condição de espírito ainda muito frágil, né, muito inferior, como nós poderíamos dizer, ele resolveu fazer uma questão. Por quê? Pôncio Pilatos, na verdade, ele não descobriu em Jesus nenhuma condição forte de condenação. Tanto que ele mandou açoitar Jesus, né, aquela coisa, tem até uns filmes que exageram até um pouco ou seja, a punição de Jesus, e achou que aquilo ali ia baixar, assim, dá uma coça lá em Jesus,
e depois solta ele. Mas só que a pressão dos membros do Sinédrio, né, dos fariseus, etc., foi tão grande politicamente falando, foi tão grande em cima de Pilatos, que o Pilatos ficou pensando assim, cara, como é que eu vou sair dessa situação? Aí ele achou, né, ele lembrou o costume entre romanos e judeus ali. Vamos lembrar que os romanos dominavam aquela região, eles eram os invasores, dominadores dali, de perdoar, né, de soltar, de perdoar um prisioneiro na época de Páscoa, na época da Páscoa judaica. E aí, como Jesus era uma pessoa de repercussão popular até então assim muito positiva, vamos lembrar que alguns dias antes, algumas semanas antes, no chamado Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, com aquela aclamação toda popular, isso, vamos dizer assim, ecoou por toda a Palestina, vamos dizer assim, por todo o canto, né, Jesus. E isso assustou os membros do Sinédrio, que eram terminantemente contra a mensagem de Jesus Cristo, ou seja, a maneira de ser o Redentor, o Messias, do qual eles imaginavam lá. Eles imaginavam um cara guerreiro, etc. E Jesus não era, na formatação dele, na imagem dele, aquele cara que eles esperavam. E além do mais, Jesus, com a sua mensagem super poderosa, super revolucionária, ameaçava o modelo de prática religiosa dos fariseus, dos membros, ou seja, das coisas como funcionavam daquela maneira. Então Jesus foi um personagem ali, um momento ali, ele foi uma pessoa mal vista, né, inconveniente, e que era preciso calar a boca, eliminar ele, tirar ele. Então, tirar Jesus da jogada tinha que ser pela pena de morte, tinha que excluir Jesus daquela cena toda. Então, todo mundo já sabe isso aí. Mas o Pilatos, vamos colocar como está escrito nas obras de Amélia Rodrigues, de Humberto de Campos e de outros, e até as fontes mesmo do nosso mundo, né, da historiografia. Pilatos não era uma pessoa que ele não gostava dos fariseus, ele odiava aquela turma, e aquela turma também odiava o Pilatos, que o Pilatos era uma pessoa assim, ele era o imperador, ele era um governador dali, então ele era o interventor ali, era o cara que estava impondo as questões ali, então ele era super mal visto, vamos dizer assim, por toda a comunidade judaica palestina que estava lá. E ele, por sinal, também odiava, detestava aqueles fariseus todos, aqueles membros todos ali. Então, ele queria até se livrar daquela questão. Mas ele foi advertido pela sua esposa, que disse que teve um sonho, para não se envolver com aquele homem. E ele ficou meio assim, né, meio pensativo naquilo. Então, depois de ter mandado açoitar Jesus e não ter conseguido dar liberdade por causa da pressão dos fariseus, ele lembrou da questão da Páscoa, de dar. Então, na cabeça de Pilatos, Jesus já está livre. Por quê? Porque ele pegou o pior bandido que tinha das prisões romanas lá, que era Barrabás. Barrabás era um cara, não só bandido, mas ele era um cara revolucionário pelas mãos, né? Queria destronar os romanos de lá, ou seja, ele era um cara super inconveniente, muito mal visto por muita gente lá, etc, etc. Então ele achou que as pessoas olhariam Jesus e olharia Barrabás e naturalmente iria escolher Jesus, e aí ele se livraria daquela questão, daquele envolvimento político, daquelas questões todas ali, e ele tocaria lá a vida dele. Tá? Vamos lembrar que Pilatos
Ele não havia se convertido em nada. Ele foi até assim, misteriosamente mexido com Jesus, mas não foi o suficientemente para ele vencer a sua inferioridade, a sua condição toda ali, né? Ou seja, não era, a gente como espírita sabe que ele não era o momento dele para fazer a virada, né? A grande virada da chave ali. Imagino, né, que no longo do tempo, das próximas encarnações que ele teria, isso deva ter acontecido, né? Ele já deve ser um espírito de hoje completamente transformado e aí trabalhador do bem. Mas naquele momento ele pensou nessa questão. Aí ele foi levado, né? Ele foi levado vamos chamar assim, uma bancada da plateia, para que o povo lá, né, que estava dentro do palácio, para dentro do pátio, pudesse escolher. Essa questão por que escolheram o Barrabás, hoje aqui não dá para falar. Isso aí tem que ser um outro estudo, tá? Então, o povo, naquela aclamação todo o povo, surpreendeu o Barrabás, o Pilatos, desculpe, e aí escolheram o Barrabás. E o Pilatos ficou naquela situação, caramba, né? Lá dentro deles, que imagino, né? Caramba, escolheram o cara que não tem virtude nenhuma. Então, aí ele para sair daquela situação, que é aí que vai entrar em questão do nosso tema, ele pede ao auxiliar dele para trazer uma bacia e ele lava as mãos, né? Ele lava as mãos e ele diz que as mãos dele não estariam sujas de sangue, porque não foi decisão dele. Tá? Fica simbolicamente marcado isso aí. Aí, gente, eu gostaria de perguntar a vocês. Pilatos fez o mal? Pilatos deixou de fazer o mal? Pilatos deixou de fazer o bem nessa condição? O que aconteceu? Ele... com essa atitude de lavar as mãos do inocente, tanto que ele chama Jesus de inocente. Eu vou pedir a bacia para lavar as mãos, que ele não teria as mãos sujas de um inocente. Aí eu perguntaria a vocês, realmente ele não sujou as mãos? Ou não sujou a consciência dele? Será nisso? E a atitude de lavar as mãos, que a Joana de Ângeles chama de que Pilatos foi pusilânime, que significa que ele foi fraco, né? Foi covarde, ele não quis enfrentar aquilo ali, então ele saiu com essa, e aí ele entrou para a história como o cara que não quis se meter na questão, né? Vamos dizer assim, ele não quis se envolver na questão. E aí a gente volta à nossa questão, a nossa pergunta. A pergunta primeira qual é? Basta não fazer o mal? Basta não fazer o mal? Ou seja, naquele primeiro momento, Pilatos não fez o mal. Um mal que a gente considera como uma perversidade, etc, etc. Mas Pilatos deixou de fazer o bem, não foi? Ele podia ter mudado tudo, sabe por quê? Porque ele era ali naquela localidade, ele era a autoridade máxima. Ele era o imperador romano ali, ele era o braço do imperador romano, ele era os olhos do imperador romano, ele era a consciência do imperador romano. Ele tinha tanto poder porque ele podia desfazer tudo aquilo ali. E no tanto, por habilidade política daquela realidade objetiva daquele momento, ele foi covarde, ele tirou o pé dele, ele não quis se envolver para não se queimar, para não ter problema com a massa e não ter problema com a corte lá, né, os fariseus, os religiosos, etc. Aí ele veio com essa, olha, não fui eu, foram eles que condenaram ali, eu tô limpo. Mas aí a gente pensa, mas ele teve poder de fazer a justiça. Ele viu, ele reconheceu que Jesus era justo, era inocente. Ele tinha poder, e digo mais, ele teve uma percepção íntima que Jesus era inocente.
E, no entanto, ele preferiu ser o quê? Covarde, preferiu lavar as mãos, preferiu não se envolver na questão. Não fez um mal gigantesco, que é mandar logo condenar a morte, vamos dizer assim, manda condenar com a morte a ele, bota logo lá na cruz, etc. Ele não teve essa atitude, assim, primeira, mas ele teve a atitude do mal, né, uma coisa ruim, de ter deixado de fazer o bem. E qual era a questão que ele deixou de fazer o bem? Foi a questão de não praticar a justiça. De não praticar a justiça, já que ele era a justiça. Ele tinha um imenso poder. Entendeu? Então aqui, só para a gente situar melhor, a decisão de libertar ou não Jesus Cristo estava no poder de Pilatos, como interventor e governador da Judéia. Pilatos lavou as mãos para fugir de eximir-se de sua responsabilidade. Jesus Cristo foi julgado, condenado à crucificação, em seu lugar foi solto Barrabás. Barrabás, sim, que era um criminoso. Tá? Era um baita... Não que a gente, assim, não que a gente desejasse, né? A gente não pode desejar a pena de morte ali. Mas a pena de morte acabou indo para Jesus, o mais inocente de todos. Tá entendendo? E isso traz para a gente uma reflexão tão grande de quantas vezes nós, na nossa vida, no trajeto da nossa vida, nós nos comportamos nesse basta não fazer o mal, achando que está tudo bem com a gente. A gente está livre da questão. Quantas das vezes nas nossas pequenas, médias e grandes atitudes na vida, a gente também não se comporta como Barrabás, como Pilatos. A gente não quer se envolver numa questão. A gente não quer fazer a justiça. A gente tira o corpo fora para aparentemente não se sujar, né? Então, aqui diz uma coisa interessante: lavar as mãos significa estar livre de qualquer culpa. Pilato, o homem que condenou Jesus à morte, usou deste artifício em seu ato de lavar as mãos. Ele joga para o povo a culpa de condenar Jesus, né? Ele jogou para o povo, não é minha não, hein? Porém, os evangelhos deixam claro que por mais que ele lavasse as mãos, seria culpado. A propósito, João descreve as palavras ostensivas de Pilato. Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Ou seja, isso comprova que Pilato tinha poder de fazer justiça, tinha poder de fazer o bem e não o fez. E não fazendo o bem naquele momento, ele acabou fazendo o quê? O mal. Tá, queridos? Eu trouxe essa questão para começar a ilustrar, para pegar a questão sempre do Evangelho, que eu gosto muito, né? E pegar as grandes lições do Cristo para a gente, tá? Vamos agora à questão. Vamos pensar assim: é fácil reprovar a atitude de Pilatos, porém lavamos as mãos na mesma bacia. Sabemos que é certo, mas fazemos errado. Não é verdade? Não é verdade, meus irmãos? Vamos nos colocar todos nós nessa questão. Lavamos as mãos muitas vezes na mesma bacia de Pilatos. A gente deixa de fazer o bem, né? A gente deixa de fazer o bem na nossa ilusão de não estarmos apenas não fazendo o mal. Basta não fazer o mal, basta não se envolver, basta não tomar partido, etc. Já estamos ganhando com isso. E aí eu trouxe para vocês provando que não é bem assim, tá? Mas aí essa questão, ela está colocada no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, que Kardec faz. O Espírito, Kardec é um espírito preparado, sábio, né? Vamos dizer assim, um cara muito articulado, inteligentíssimo, e ele pergunta aos espíritos, para agradar a Deus, lembrando que Deus é a suprema inteligência, a causa primária, toda a justiça, etc., essa coisa que a gente possa imaginar, e assegurar a sua posição futura, ou seja, depois da nossa
da nossa vida aqui para lá, para o outro lado, lá, né, para segurar nossa posição. Acredito que ele está dizendo aqui uma posição melhor. Bastará que o homem não pratique o mal? Então ele está perguntando aos espíritos segundo a Deus, para Deus, que é o nível mais alto que a gente possa imaginar, não tem mais nada depois dele, vamos dizer assim. Para a gente ficar bem, para a gente ter uma posição espiritual boa, para a gente fazer a coisa certa, para a gente construir a coisa certa, basta não praticar o mal, que é justamente o tema, né? A questão do tema. Olha o que diz os espíritos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Entendeu, gente? Ficar em cima do muro é um mal também. Deixar de fazer o mal e não fazer o bem acaba se tornando um mal. É isso que nós precisamos compreender, porque nós deixamos de executar o bem. E na lei do progresso, está no Livro dos Espíritos, né, e toda a instrução do Evangelho coloca isso, tudo é ação, tudo é movimento, tudo é trabalho, tudo tem que se realizar, tem que se movimentar. Nada de ficar esperando, nada vem pronto, tudo está em construção, tudo está em movimento. Então é a mesma coisa. Não fez o mal, parou? Não. Tem que continuar, tem que mudar e fazendo bem. É essa questão que os espíritos estão colocando para a gente, que causa às vezes uma confusão na cabeça de muita gente. Ok? Continuando o nosso bate-papo aqui, né? Eu quero dizer que isso é como fosse um papo, uma conversa, uma aula, né? Um grupo de uma sala em que está todo mundo conversando, que é a melhor forma, né? Aqui não tem ninguém numa condição de cátedra, né? De superioridade para falar. Então vamos lá. Aí tem uma parte, né? Que vamos refletir aqui, né? No processo do bem e do mal. Evitar, aí é uma outra questão, porque aí a gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Evitar o mal é apenas um passo no processo do bem. Isso é verdade. Estamos fazendo mal, deixamos de fazer aquele mal no primeiro momento, na primeira ação, é algo benéfico, maravilhoso, porque nós paramos, fizemos uma cessação, interrupção do processo do mal, de algo que estava ruim, algo que estava nos prejudicando ou prejudicando outras pessoas ou a coletividade. Parar esse processo, claro que é maravilhoso. Claro que é maravilhoso. E claro que tudo isso acontece. Mas, meus irmãos, os espíritos disseram na resposta: não basta só parar, não basta não só fazer o mal. Tem que praticar o bem. Então, o primeiro momento a gente deixa de fazer o mal, mas tem que ir logo em seguida para o segundo momento, que é substituir essa prática infeliz nossa por práticas do bem. Ok? Mas isso não basta para o homem desejar e praticar o bem. Ou seja, o que ele está dizendo? Interromper esse processo não basta, não é suficiente. Ele é apenas a metade do caminho, vamos dizer assim. É a metade do caminho. Você precisa agora, ou nós, vamos dizer assim, precisamos atravessar a outra metade do caminho para que o percurso fique completo, para que o trabalho fique completo, a coisa fique perfeita. Então, no primeiro momento, reconhecemos o mal e aí tomamos a atitude consciente de cessar aquele processo, seja ele qual for, seja qual for o tipo, tá entendendo? E aí a gente para aquilo. Parou aquilo ali, só que aquilo ali tem um tempo, e é um tempo breve, é um tempo curto, não é um tempo longo, não, é um tempo breve. A gente para com aquilo ali como, opa, acabou, e logo em seguida a gente já engata a segunda marcha, a marcha do movimento para o bem, da ação para o bem, das coisas do bem que tem que ser feita. Que aí cada um avalia isso na sua vida, né? Avalia aí na sua vida das pequenas, médias e grandes coisas do mal que fazemos
E quando decidimos cessar aquilo ali, parar aquilo ali, qual é o bem que nós vamos colocar no lugar? O que é importante é isso, é colocar um bem na posição do mal que nós realizávamos. Isso que é muito importante, ok, meus irmãos? E aí, continuando. Muitos se veem estacionados na zona de conforto de não praticar o mal. Que aí que é aquela questão que eu estou falando, né? Não praticar o mal e não fazer mais nada, a gente fica acomodado, a gente fica paralisado, a gente fica inerte. E aí, como tudo no universo é movimento, que está lá escrito na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, tudo é movimento, tudo é ação, a gente tem que realizar, a gente tem que fazer aquela coisa ali. Tá entendendo? Então nós temos que sair dessa situação toda e nos envolvermos com todas as implicações, desculpe falando, implicações que a nossa atitude do bem possa desencadear naquele momento. É claro que toda vez que a gente muda de postura, a gente desagrada alguém, né? Encarnados e desencarnados. A gente desagrada aqueles que estavam compactuando com aquilo ali. Tá entendendo? Por exemplo, a pessoa tem um costume muito de beber muita cerveja, por exemplo, beber muito, juntar e tem aquela patota, tá bebendo. Quando ele tem um estado de consciência que ele vê que aquilo é normal, que ele desperdiça dinheiro, que ele desperdiça saúde, etc, que acaba se envolvendo no meio que nada é proveitoso, não frutifica nada, etc. Ele toma esse tipo de consciência e ele resolve parar, vou parar com isso. Quando ele resolve parar com isso, gente, é certo. Ele não vai mais para aquele grupo lá, né, para tomar cerveja, ele já não tem mais afinidade, ou seja, ou melhor, ele se propõe não ter mais afinidade com aquele grupo ali. Lógico que todo mundo vai ressentir, vai dizer que, né, ele está estranho, que ele é isso, que é aquilo, ele vai desagradar aos seus companheiros dali, como ele vai desagradar as companhias espirituais que estavam acostumadas com um certo padrão de maus hábitos, de vibração dele. É lógico que você tem movimentos que conservadores, vamos dizer assim, que vão reagir para que ele não faça essa mudança, né? É aquilo que os espíritos colocam, que é a luta de cada um, é a briga que a gente tem interna, o enfrentamento interno que a gente vai ter. Mas tomada essa atitude, por exemplo, a pessoa deixou de ver, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que realizar alguma coisa, fazer uma atividade, para substituir. Ele não pode ficar parado. Simplesmente parou, não serve. Tem que colocar uma ação positiva, tem que colocar uma ação do bem no lugar. Quando não praticamos o mal, ainda não potencializamos o bem dentro de nós. Paramos de fazer o mal. Ótimo, bom, tem um tempozinho. Não continuamos, ficamos na zona de conforto. O que acontece? O bem que está dentro de nós, ele fica parado, ele fica inerte. A gente não desenvolve ele, não potencializa ele, não melhoramos ele, não avançamos, não evoluímos espiritualmente, mentalmente, de conhecimento, qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, tem que se pensar nessa reflexão aí. O exercício e a exposição do bem é o caminho para a sua interiorização, ou seja, fazendo o bem é aquilo que vai, como diz Joana de Anjos, vai fixar os valores, vai fixar as forças, vai fixar os sentimentos, vai fixar as informações dentro do nosso espírito. E assim, aos poucos, gradativamente, nós vamos substituindo as coisas ruins pelas coisas boas, até que a gente esteja num estágio tão grande de transformação que a gente, quando puxa a nossa memória lá para trás de como nós éramos, a gente se surpreende até com a nossa virada, vamos dizer assim, a nossa mudança aí. Ok? Então, gente, tendo dito essas coisas todas, eu espero que tenha ajudado, trazer um pouco de reflexão.
dessa questão tão importante como tantas outras do Livro dos Espíritos, do Evangelho que eles traz para a gente. E é isso, nós temos que continuar fazendo aquilo que Kardec nos orientou, né? Nós temos que continuar, como ele falava, amai-vos e instruí-vos, né? Temos que continuar praticando o amor, nos amando, nos suportando, vencendo as nossas más tendências, envolvendo o nosso próximo, né? Nossos companheiros, seja da casa, seja da família, seja onde for, tendo uma atitude sempre proativa, uma atitude positiva em relação a todos eles, no sentido de fazermos a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte dessa construção do bem, tá? Sabemos que é difícil, porque foram séculos, né, gente? Foram diversas existências no erro, e não é em apenas alguns anos de uma existência que a gente vai reparar o todo, mas como está aqui no ensinamento. É o primeiro passo. Cessamos o mal. Ponto. Importante. E agora, imediatamente, começamos a substituí-lo na ação do bem. É isso que eu desejo a todos vocês, irmãos queridos, tá? Que possamos ser fortes nesse enfrentamento. Eu quero agradecer a atenção de todos aqui. Aguardo uma nova oportunidade para conversar sobre outros assuntos, se for da vontade de vocês, da casa, e estou aqui disposto de forma mais solidária, de maior coração possível. Agora, como manda o protocolo, né, eu vou fazer a prece de encerramento e desejo uma bênção para todos vocês, para a vida de vocês, para o coração de vocês, para a família de vocês, para o entorno de vocês, para ficarmos mais fortes no enfrentamento dessa transição planetária do qual todos nós estamos envolvidos e vivenciando, ok? Vamos lá. Querido Mestre Jesus, queria muito agradecer, Senhor, a sua ajuda, a sua inspiração do mundo espiritual, o apoio espiritual da casa da irmã Nilza é amor, que eu possa ter sido fiel na sua mensagem, Senhor, e desejando a cada um toda a sua bênção, todo o bem possível, toda a força para o enfrentamento desse momento tão difícil que toda a humanidade está passando, Senhor. Que tudo está sendo testado na gente. Todos os valores estão sendo testados. E perdoa, Senhor, nossos erros e nos estimule para que possamos manter a nossa consciência, nosso coração na direção do norte do Teu amor, Senhor. Mesmo que tudo apareça, Senhor, perdido, destruído, que não tenha volta, Senhor. Mas vamos acreditar. Nós fomos avisados que tudo isso iria acontecer um dia e estamos vivendo. E peço, Senhor, que nos proteja, nos estimule o bem e abençoe a casa, Senhor, e todas as casas irmãs espírita aqui de Campo Grande. Obrigado, que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 10 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, com o tema Luz da Caridade, pela expositora Márcia Dacal, do Grupo Espírita Coração de Jesus. Aguardamos vocês!